Amém, irmãos? Opa, deixa eu ajeitar isso aqui. Amém. É um prazer estar aqui mais uma vez para poder falar com vocês. Eu peço que vocês deixem a Bíblia sempre aberta na nossa leitura de hoje, para que vocês possam sempre estar verificando o que está sendo dito aqui, tá bom? Isaías capítulo 58, versículos 1 a 12, para que vocês possam estar me acompanhando enquanto vocês leem a mensagem, ok? Antes, inicialmente, gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, nós estamos aqui hoje como seu povo, Pai. Que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos ouvir o Teu chamado, Senhor. Fale conosco, muda o nosso ser, muda os nossos corações, muda as nossas intenções. Faça-nos cada vez mais parecido com Teu Filho, Jesus Cristo. Transforma-nos, ó Deus. Age em nós. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos sobre o povo de Israel, nós devemos nos lembrar, principalmente no contexto em que esse texto foi escrito, Isaías capítulo 58, o impossível aconteceu. A nação de Israel havia sido atacada pela Babilônia e ela não pôde suportar ao ataque da Babilônia. Por mais que diversas vozes proféticas na história de Israel tenham aparecido proclamando que eles deveriam arrepender-se de seus pecados, voltar-se para o seu Deus, para a aliança que Deus havia feito com eles, Judá, se não se arrependesse, não seria poupada. Se ela não tivesse um coração, se ela continuasse com um coração impenitente, que não se constrangesse perante as acusações que os profetas estavam fazendo, falando para que elas voltassem seus olhos para a lei de Deus, para os termos da aliança que Deus estabeleceu com eles, eles iriam para o exílio. Mas mesmo assim, meus irmãos, o povo não acreditava, mas aquilo que era impossível aconteceu. O grande mal aconteceu e sobreveio sobre Jerusalém, sobre o povo de Judá. Eles foram levados para o cativeiro na Babilônia. O templo que marcava a presença viva do Deus Altíssimo foi queimada. As muralhas de Jerusalém foram derrubadas e o povo foi levado cativo para uma outra nação. Nós simplesmente não conseguimos imaginar o quão traumático deve ter sido para o povo viver o exílio. Tudo que você tinha havia sido acabado, tudo que você amava foi destruído, tudo aquilo que você zelava havia sido perdido. E o povo foi levado para ser escravo durante 70 anos numa nação estrangeira, debaixo do pesado jugo de um impiedoso rei Nabucodonosor. Pense bem, o Deus que retirou o povo de Israel do Egito, lhes deu uma terra para que eles pudessem chamar de lar. Deus chamou Israel à existência do Egito. Aquele povo que não tinha nada, ganhou tudo de seu Deus. O povo que vivia na escassez, na falta de alimentos, recebeu da mão de Deus tudo que era necessário para a sua sobrevivência e foram morar em uma terra onde manava leite e mel. Além disso, esse Deus, o Deus de Israel, havia feito com eles uma aliança e eles se tornaram o povo de Deus. Como Deus se dirigia a eles? Eles eram um povo escolhido por Deus, um povo santo, separado pelo próprio Deus para ser a sua posse. E por isso, o povo de Israel achava: nenhum mal na verdade vai vir sobre nós, nenhum mal vai acontecer sobre nós. Mas a verdade é que o impossível aconteceu, o mal veio e eles perderam tudo. A história de Judá pode ser dividida entre antes do exílio e após o exílio. Mas a história do povo de Deus não acabou com esse exílio, com esse evento de tristeza e destruição que veio sobre o povo. Não. Após alguns anos a Babilônia foi derrotada e o povo pôde mais uma vez voltar para Judá. E da mesma forma como os antepassados hebreus
experimentaram um êxodo, de onde eles saíram do Egito e foram viver nessa nova terra, novamente o povo judeu experimentou um novo êxodo, só que agora não do Egito, da Babilônia. E ali uma nova geração pôde reconstruir as suas cidades, mais uma vez. E nós conhecemos a história da reconstrução, não é mesmo? Após o exílio, o povo volta, e nós temos a história de Josué, de Zorobabel, ou então de nomes mais conhecidos como Esdras e Neemias. Eles foram alguns líderes desse grande projeto de reconstrução do zero da nação de Israel após o exílio. Dessa forma, o povo de Judá, que voltou do exílio, com esse grande trauma em sua história, eles se esforçavam ao máximo para, diferentemente dos seus antepassados, serem o mais obedientes o possível para o seu Deus, a fim de evitar que a maldição viesse mais uma vez sobre a sua vida e eles voltassem para o exílio, não é mesmo? A gente se esforça ao máximo para evitar com que o mal venha sobre nós. E o mais importante, eles passaram a se importar em guardar a lei de Deus a fim de obter a bênção do nosso Senhor. E existe uma forma mais clara de tentar se demonstrar a sua devoção a Deus do que por meio de atos religiosos, dos bons e velhos atos religiosos. Qual é a melhor forma de mostrar que eu sou uma pessoa devota a Deus, senão mostrando a minha piedade? Bom, certamente era isso o que o povo de Judá devia estar pensando. A melhor forma para atrair, chamar a atenção de Deus para a minha vida é ser um bom e velho religioso. O primeiro versículo do nosso texto começa assim: grite a plenos pulmões sem parar, solte como a trombeta o som da sua voz. Ordena o Deus de Israel, grite, proclame, erga sua voz como a voz de uma trombeta. Essa ordem que o profeta ouviu no início do capítulo 58 é muito parecida com uma ordem que já apareceu no livro de Isaías, só que em um outro contexto. Se você voltar no capítulo 40, no versículo 2, você vai ver muito parecido o texto. Fale ao coração de Jerusalém, grite para ela que já se completou o tempo da sua servidão, que o seu crime já foi perdoado, que ela recebeu da mão de Javé o castigo em dobro por todos os seus pecados. Grite, fale bem alto, fale ao coração. É o que Deus fala no início desse texto de Isaías capítulo 40, uma profecia essa que foi proclamada pelo profeta quando o povo ainda estava no exílio. Lembra? O povo estava no exílio, eles receberam essa profecia de Isaías capítulo 4, versículo 40, versículo 2, falando grite. Essa profecia do capítulo 40 é o primeiro lugar onde a palavra evangelho vai surgir na Bíblia. Eles receberam esse evangelho. Qual é o evangelho que o povo que estava no exílio recebeu? A Babilônia vai cair, o reino da Babilônia vai cair, o reino de Nabucodonosor vai cair e o reino de Deus vai chegar. Então vocês devem ficar animados. E de fato, a Babilônia caiu e esse evangelho de que eles um dia voltariam para sua terra pôde ser ouvido. Deus iria vir em sua direção e eles aguardavam a vinda de Deus. Então, quando o povo de Israel ouve Deus falando para o profeta, grite a plenos pulmões, a primeira coisa que deveria vir lembrar eles é, há alguns anos atrás, um profeta recebeu a ordem de gritar a plenos pulmões. Foi uma mensagem maravilhosa, foi um evangelho, foi uma libertação. Bom, com certeza quando uma mensagem começa desse jeito, certamente o povo ficou muito animado. Porém, ao contrário da proclamação de alguns anos atrás, que declarava que os pecados de Judá haviam sido perdoados, aqui Deus fala que a proclamação vai ser diferente.
Mostre a meu povo os seus crimes e faça a casa de Jacó conhecer os seus pecados. Mais uma vez, a palavra crime e pecado aparecem juntas. Só que, diferentemente do capítulo 40, versículo 2, é que essas palavras aparecem para falar que elas foram perdoadas. Aqui no capítulo 58, é para falar que elas estão em pecado, elas estão cometendo um crime. Crime e pecado, o povo deveria se perguntar, mas qual crime e pecado? Um povo tão correto e religioso, um povo que é tão ordeiro perante o nosso Deus poderia estar cometendo? Que espécie de crime e pecado alguém que vive uma vida tão religiosa e piedosa poderia estar cometendo? Certamente o povo judeu deveria estar fazendo essas perguntas. Altares aos ídolos? Isso aqui é do passado, antes do exílio. Nós demolimos todos os altares. Inclusive, hoje em dia, nós tomamos muito cuidado para que essas coisas não aconteçam mais em nosso meio. Adoração indevida ao Senhor, não mais. Isso é um problema de antes. Agora, nós temos um culto ordenado, correto. Inclusive, nós somos extremamente piedosos. A nossa oração é muito correta, a nossa oração é muito ortodoxa, por sinal. Provavelmente era isso o que o povo de Judá estava pensando. E Deus sabe que, de fato, essa geração de israelitas era diferente das gerações anteriores, antes do exílio. Porque no versículo 2 você vê, Deus fala o seguinte: dia após dia, eles parecem me procurar, mostram desejo de conhecer os meus caminhos, parece povo que pratica a justiça e nunca se esquecem do seu Deus. Eles vêm me pedir as regras da justiça, eles querem estar perto de Deus. Justiça e direito, essas duas palavras recheiam o versículo 2. Justiça e direito, mandamento talvez. Eles parecem me procurar, eles parecem estar desejosos de conhecer os meus caminhos, eles parecem que praticam a justiça, eles querem estar perto de Deus, mas eis o grande problema: eles simplesmente parecem, mas eles não estão. Eles parecem estar vivendo uma vida de acordo com os propósitos de Deus para eles, mas na realidade eles têm vivido uma vida em resistência à vontade de Deus, conforme o próprio Deus fala. E porque no versículo 3 ele continua: eles dizem, por que jejuamos e tu não viste? Por que nos humilhamos totalmente e tu não tens tomado conhecimento? É o lamento que estava nos lábios do povo de Judá. Porque Deus não vê o nosso esforço religioso. Lamenta o povo de Judá. Mas esse lamento que o profeta coloca na boca do povo judeu, esconde na verdade, o que está escondido na verdade desse lamento, é que o propósito da adoração do povo de Judá era obter vantagem para si mesmos. Ou seja, a adoração tornou-se algo instrumental, como um meio que nós temos para chegarmos a um fim desejado. E Yahvé, portanto, é um Deus apenas útil para as minhas intenções, e por isso eu busco tirar vantagem dele. A verdade é que o jejum desse povo se transformou numa espécie de barganha com Deus. Eles queriam comprar o favor de Deus. O jejum que eles estavam fazendo não era um jejum sincero, mas na verdade era um ato friamente calculado a fim de obter vantagens para si mesmo. E quantas vezes nós não podemos fazer a mesma coisa? Porque Deus não nos olhou, porque Deus não tomou conhecimento do que nós temos feito, quando um ato de adoração
se torna um simples cálculo. Se torna um cálculo, como se houvesse uma espécie de contrato em que Deus firma com você: se você fizer isso, pode ter certeza que eu vou te responder. Como se fosse um contrato, e Deus fosse um Deus que obedecesse a contratos, assim como os homens obedecem a contratos, de forma que nós colocamos Deus em dívida conosco, e não o contrário. Bom, o que está explícito no lamento do povo de Judá, no versículo 3, é que uma ímpia acusação está nas entrelinhas dos lábios do povo de Judá. É como se eles estivessem falando: talvez não vale a pena fazer negócios com esse Deus. Talvez não vale a pena fazer negócios com esse Deus. Isso é importante. Se você fizer uma pesquisa rápida no YouTube, você vai ver que as pregações mais ouvidas de cristãos são aquelas que dão 7 passos para que eu possa conquistar a bênção de Deus. Como atrair a atenção de Deus para mim mesmo. Se você botar agora no YouTube, você vai ver como atrair a presença de Deus, 7 passos. A primeira pregação que vai aparecer é do Silas Malafaia, que ele vai te dar uma receita de bolo para como você pode conquistar isso. Isaías 58 fala justamente o contrário. Se você for para fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus, que na verdade, se você for ser religioso, se você for fazer um ato de devoção, faça como Jesus diz, escondido no seu quarto, e que a intenção do seu coração não seja comprar o Senhor, seja em adorá-lo. Porque muitas vezes nós adoramos com outras intenções, não de adorar verdadeiramente, mas de comprar a Deus. E o nosso Deus, em Isaías 58, afirma que é um Deus que não responde isso. Ele responde a corações sinceros e contritos. Sinceridade. Amém? Continuando. Versículo 3. Continuando o nosso texto aqui. Acontece que vocês, mesmo quando estão jejuando, só cuidam dos próprios interesses e continuam explorando quem trabalha para vocês. Vejam, vocês jejuam entre rixas e discussões, golpeando sem piedade. Não é jejuando dessa forma que vocês farão chegar a sua voz lá em cima. Vejam, o jejum que escolhi, o dia em que uma pessoa procura se humilhar, não deve ser dessa maneira: curvar a cabeça como se fosse uma vara, deitar sobre pano de saco em cinza. É isso que vocês chamam de jejum? E dia agradável a Javé? O povo que apenas parecia buscar a justiça e o direito de Deus, na verdade só estava interessado, cuidando dos seus próprios interesses. E às vezes a gente faz isso, a gente adora a Deus, mas na verdade está adorando a Deus de uma forma calculada por nós mesmos, pelo meu interesse. E mais do que isso, esse povo que estava sendo tão religioso, na verdade eles estavam explorando membros do povo de Deus. Olhe o que ele fala, meus irmãos. Vocês continuam fazendo seus próprios interesses. O jejum não deveria você abrir mão dos seus próprios interesses, matar a sua carne, abrir mão de si mesmo. Mas eles jejuavam colocando seus interesses em primeiro lugar. E mais do que isso, continuam explorando quem trabalham para vocês. Eles estavam praticando a sua religiosidade com formas que oprimiam as pessoas. E é muito comum a gente ver isso acontecendo, não é mesmo? Além disso, eles praticavam esses atos religiosos em meio a rixas e contendas. O humilhar a si mesmo que Deus escolheu não é esse. Essa não é a forma que Deus escolheu para que nós nos humilhemos perante o Senhor. Como dito pelo profeta, eles pareciam buscar a justiça, mas apenas pareciam. Continuando no versículo 6. Por acaso, o jejum que eu escolhi não é este: romper as amarras da injustiça, desfazer as correntes da canga,
pôr em liberdade os oprimidos, despedaçar qualquer canga, por acaso não é repartir o seu pão com quem passa fome, hospedar em casa os pobres sem abrigos, vestir aquele que se encontra nu, e não se fechar diante daquele que é a sua própria carne. O que Deus esperava deles era que eles vivessem vidas harmoniosas socialmente dentro do povo de Deus. O jejum escolhido por Deus é a demonstração da justiça de Deus para o seu vizinho. A verdade é que Israel havia sido escolhida por Deus com um propósito de, conforme Êxodo 19, versículo 6, ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. Sacerdote, aquele povo que faz mediação entre Deus e os homens, uma nação no mundo que apontasse a presença de Deus para todas as pessoas. O povo que deveria proclamar o direito do Senhor entre as nações, que deveria ser luz de Deus para as nações. Isaías 42, versículo 2, versículo 6. Eles deveriam ser luz para as nações. Por isso, as relações entre irmãos, entre próximos, entre aquelas pessoas, deveriam ser muito bem ordenadas, não havendo nenhuma injustiça, nenhuma opressão, com a finalidade de que as nações pudessem olhar para Israel e dizer, conforme diz Deuteronômio capítulo 4, qual é o povo tão sábio e tão inteligente como essa nação? Afinal de contas, que grande nação tem normas e estatutos tão justos como esse povo que recebeu a lei do próprio Deus? Deus queria que Israel fosse um exemplo, ao contrário das nações de fora. Por isso o povo de Judá estava tão interessado em conhecer os caminhos de Deus. O seu direito e a sua justiça deveria ter o propósito de dar testemunho para as nações de fora. Em Israel não há espaço para injustiça, não há espaço para opressão, mas não era isso que estava acontecendo. Não era isso que estava acontecendo. Aqueles que eram ricos estavam colocando as pessoas para trabalhar com peso, além do indevido, fazendo o povo, pessoas que eram do seu próprio povo, escravas. Como diz Paul Hanson, o problema não é que essas pessoas não são religiosas. Isso seria fácil. E condenar a irreligiosidade das pessoas é muito fácil. Não é que elas estão, elas estão hipercorretas em suas observâncias religiosas e elas se deleitam em exibir a sua piedade, mas no próprio exercício da sua religião, elas acabam perdendo o ponto essencial, a ordem de Deus por uma justiça compassiva em Israel. Deus queria que Israel fosse um exemplo de como as coisas deveriam ser e não era. Como o mundo deve funcionar, como as pessoas devem se amar, como uma comunidade deve funcionar de fato. No versículo 8, ele continua: se assim você fizer, sua luz brilhará como a aurora, a cura de suas feridas se realizará rapidamente, a justiça que você pratica irá à sua frente, e a glória de Javé virá acompanhando a você. Então você clamará e Javé responderá, chamará por socorro e Javé responderá, estou aqui. Isso se você tirar do seu meio o jugo, o gesto que ameaça e a linguagem injuriosa. Se você der seu pão ao faminto e mandar a fome do oprimido, então a sua luz brilhará nas trevas, e a escuridão será para você como claridade ao meio-dia. Aqueles homens na Judéia, aquele povo que voltou para o exílio e que queria viver uma vida correta perante o Senhor, que queria viver diferente dos seus antepassados, que viviam em pecado, e que por isso tentavam ser o mais corretos, ordenados, justos,
que na verdade não estavam sendo. Eles estavam ansiosos para conhecer uma forma pela qual eles poderiam obter o favor de Deus para si próprios. E nesse texto, nesse versículo, é interessante que eles recebem instruções de Deus. Como vocês podem fazer isso então? Você quer saber o que você tem que fazer então? Pois bem, eu lhes digo o que fazer. Rompa as amarras da injustiça, tire do seu meu jugo, o gesto que ameaça, a linguagem injuriosa, dê o pão ao que tem fome, mate a fome do oprimido. O Deus de Israel está interessado no florescimento da comunidade de Israel. E ela só receberá a bênção dele quando ela servir para o propósito dela, que é ser luz para as nações. Assim, eles poderão experimentar a cura, a glória do Senhor será visível, estará sempre no meio deles, e a luz deles brilhará em um mundo de trevas. Ou como Jesus fala, quando ele estabelece que a igreja é uma continuidade, ou ela é uma continuidade de Israel, que nós devemos ser uma luz colocada sobre o monte, nós devemos ser sal sobre a terra, não é mesmo? O chamado para Israel é o mesmo chamado que para a gente. E a forma como a igreja deve se ordenar é a mesma forma como Israel tinha que se ordenar. E por fim, o nosso texto acaba nos últimos versículos. Javé será sempre o seu guia, ele dará fartura até mesmo em terra deserta. Ele fortificará os seus ossos, e você será como jardim irrigado, qual mina borbulhante, onde nunca falta água. As suas ruínas antigas, Esdras e Neemias estavam tão interessados em construir a cidade, não é mesmo? Suas ruínas antigas serão reconstruídas, você levantará paredes em cima dos alicerces dos tempos passados. Vão chamá-lo de reparador de brechas e restaurador de caminhos, para que se possa habitar. Enfim, o desejo de ter uma nação grande e forte, e que as pessoas poderiam olhar e falar: ali sim, um Israel grande, com muralhas, um povo que está protegido das invasões de inimigos, um povo que agora vive sem medo. Se é isso que eles tanto desejavam, eles deveriam olhar qual o propósito de Israel: ser luz para as nações, para que as nações pudessem olhar a lei deles e observar: esse é um povo que vive conforme as leis do seu Deus, conforme a aliança que eles fizeram com Deus. Esse é um povo que cuida dos seus irmãos. Esse é um povo que vive de acordo com as leis do Deuteronômio. Esse é um povo que, diferente das outras nações, não há mais pobres, e os pobres que ali existem, eles são libertos no ano do jubileu, conforme Isaías vem profetizar no capítulo 61, que o jubileu era o que estava precisando acontecer, a libertação da escravidão. Por fim, eles são chamados para serem uma nova comunidade. A linguagem que é utilizada aqui, que enfim a sua luz brilhará, lembra uma profecia antiga. Um povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Isaías profetizou isso no capítulo 9. E essa era uma expectativa que eles tinham há muito tempo. Deus até deu as instruções. Se eram instruções que vocês queriam ter, pois bem, aqui estão. Façam. Olhem para o seu propósito. Busquem viver de acordo com o seu propósito, e vocês obterão a bênção de Deus. Uma comunidade diferente é o propósito de Deus para Israel, bem como o propósito de Deus para a igreja. Meus irmãos, assim como Israel foi separado para ser uma nação santa, formada de sacerdotes que demonstram a presença de Deus na terra, Pedro vai falar que nós também fomos. De acordo com o livro de Efésios, nós devemos demonstrar
essa realidade de reconciliação, e o mundo quebrado que é aí fora, nós temos que mostrar dentro da igreja, que o que é quebrado lá fora, aqui dentro funciona. A nossa missão não é somente para as pessoas lá fora, mas de acordo com Efésios, a reconciliação que existe, ela também está de acordo com Efésios 3:10, para que a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja, ou seja, a sabedoria de Deus é manifestada na igreja quando ela vive conforme o seu propósito de ser igreja, não somente para o mundo, mas Efésios fala, olha que interessante, para que principados e potestades nas regiões celestiais saibam, conheçam a sabedoria de Deus por meio da igreja. A nossa missão é uma missão terrena, mas é uma missão horizontal, para que o reino celeste saiba como as coisas deveriam ter funcionado desde sempre na terra. E a igreja tem essa missão de estabelecer e demonstrar a justiça e o direito, viver os mandamentos de Deus. Nós devemos pensar nisso por um instante. Nós testemunhamos a graça de Deus ao nosso próximo que está ao nosso redor, mas isso é muito pouco. Nós mostramos nas regiões celestiais como as coisas deveriam ser, como o mundo deveria funcionar e não funciona. A igreja tem que ser essa comunidade diferente, uma comunidade diferente, como diz um livro que eu gosto muito, uma comunidade de virtude, uma comunidade de caráter. Toda vez que nós nos reunimos para adorar aqui, na igreja, nós testemunhamos para a terra e para os céus. Quando nós nos unimos com pessoas diferentes, que no mundo lá fora nunca estariam juntas, quando Deus faz esse milagre e chamou à existência a igreja, e fez com que pessoas que nunca seriam amigas, nunca seriam irmãs, pessoas que, como diz Coríntios, são totalmente diferentes no corpo de Deus, um é pé, outro é orelha, outro é mão, e elas se juntam, pobres, ricos, sábios, e pessoas que não têm estudo nenhum se unem para adorar, gente de toda língua, raça e nação, se unem na igreja para adorar ao nosso Deus. E isso é manifestado na nossa união, na reconciliação, de uma vida que lá fora não é possível, dentro da igreja tem que ser possível. Nós devemos manifestar a sabedoria de Deus na terra, por meio da justiça de Deus, para que ela se torne visível em nós. Por isso nós devemos viver uma vida de amor, uma vida de cuidado. Nós devemos entregar a nossa vida pelo próximo, até mesmo colocando a nossa vida, Rafael, em perigo, indo num lugar em que a gente até mesmo sonha de que as coisas, o pior vai acontecer com a minha vida, e você tem aquele sonho de que se eu fizer isso, meu Deus do céu, e você tem que ir lá se colocar na brecha para salvar aquele que está precisando. Ou como o nome da nossa igreja diz, Comunidade Filadélfia, que nós sejamos uma comunidade Filadélfia, amor de irmãos, que quando as pessoas olharem para as nossas relações aqui, e eu sou grato a Deus, porque essa é uma igreja que eu vejo isso, mas sempre dá para melhorar, né, pastor? Sempre dá para melhorar. Que o amor de irmãos, que a Filadélfia possa ser vista aqui, para que as pessoas que vêm de fora, venham para cá e vejam o nosso amor. E muito mais do que isso, elas se sintam amadas, elas se sintam tão amadas, que elas queiram aprender a amar dessa forma também. Que nós sejamos essa comunidade de amor de irmãos. Enfim, o que é ser religioso? O que é verdadeira piedade? Estamos acostumados a considerar que a verdadeira religião é feita de sentimentos corretos, de práticas pessoais, privadas e totalmente individuais corretas. E o nosso texto não é uma ordem que nós devemos mudar o jejum e parar de jejuar, fazendo abstinência. Não é isso que Isaías está falando. Esse jejum é bom e correto, mas é somente isso. A prática individual, para o profeta, não dá para separar a nossa vida pública da nossa vida privada. Uma teologia correta, uma liturgia correta não é suficiente. Nós devemos ter uma prática correta.
nós devemos encarnar no dia a dia a nossa fé no Deus de Israel, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, quebrando cadeias, libertando cativos, formando uma comunidade diferente, uma comunidade profética que aponta os pecados do mundo, uma comunidade que aqui dentro se auxilia mutuamente, que ajuda uns aos outros. Deus quer que nós sejamos um povo de oração, mas Deus quer também que nós sejamos um povo de prática, as duas coisas ao mesmo tempo. O nosso texto de hoje nos chama para a urgência de demonstrarmos a nossa fé na esfera pública, lá fora. A nossa fé, isso envolve tanto nossos atos de caridade, mas também quanto aos nossos atos políticos, pois nós somos um povo político também. Isaías 58 é um texto que convoca o povo de Deus para demonstrar por meio do seu testemunho, dos seus atos, que a justiça de Deus é uma justiça que alimenta, que luta pelos direitos daquele que está passando fome, que luta para acabar com os trabalhadores que estão sendo oprimidos, a escravidão, para libertar aqueles que estão presos. Por fim, gostaria de terminar e pedir para que vocês abrissem no texto de Mateus, porque essa é uma expectativa que todos nós temos. Mateus capítulo 25, que no final nós possamos ouvir isso da boca do nosso Rei. Mateus 25, versículos 34. Versículo 34 ao versículo 40. Então o Rei dirá aos da direita: venham benditos do meu Pai, recebam por herança o reino preparado para vocês desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me acolheram, estava nu e me vestiram, estava doente e me visitaram, estava na cadeia e vieram me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te acolhemos, nu e te vestimos? E quando é que te vimos doente ou na cadeia e fomos visitar-te? E respondendo, o Rei lhes dirá: eu lhes garanto, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que a quem vocês fizeram. Amém. Amém. Senhor Deus, eu peço, Pai, que o Senhor faça com que nós nos tornemos uma comunidade de amor, uma comunidade de verdadeira piedade, uma comunidade que abre mão do nosso direito, do nosso bem-estar, em favor do outro, que as nossas ações alcancem aqueles que estão ao nosso redor. Senhor Jesus, estabelece a Tua igreja, Deus, como um sinal para o mundo, do Teu reino, da Tua justiça. Senhor, capacita o Teu povo, Pai, pois as nossas mãos são muito pequenas, nós somos frágeis, não conseguimos fazer muito, mas com o Teu poder nós conseguiremos, Pai. Sê conosco, Senhor, ajuda-nos, dá-nos o Teu Santo Espírito, Pai, fortaleça os nossos braços fracos, que nós possamos ser cheios do Teu poder, para que nós possamos proclamar o Teu Evangelho, declarar que o reino da justiça, do pecado, da morte, o reino de Satanás está prestes a acabar, e que o reino de Deus já está visível hoje, aqui e agora, na Tua igreja. Ó misericordioso Deus, concede que a Tua igreja, unida pelo Teu Santo Espírito, confesse corajosamente o nome do Teu Filho, para desafiar toda a impiedade e injustiça, estabelecer, Pai, leis de amor. Fortalece-nos naquele que tem as palavras da vida eterna, que tem, e Senhor Jesus Cristo, essas palavras que és Tu, Pai amado, que nós oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus,
hoje e sempre. Amém. Amém. Afonso.